segundo o Espírito? A tua não menciona, tua não menciona, tua não menciona, 3 não mencionam, 4 não menciona. Qual mais não menciona aqui? Já achamos 4, Romanos 8, 5 não menciona. Não menciona também. Interessante, né? Não menciona É, aquela lá menciona, né? Acho que deve ser igual a minha, Ferreira de Almeida. Esse é João Ferreira de Almeida. É. Essa é a tradução mais fiel para se adquirir uma igreja. Eu até quero pedir desculpa porque alguns aqui eu dei a Bíblia que não menciona. Mas Né? Foi uma falha. É Tem que João pegar uma também. tradução mais. Essa outra versão, que é João Ferreira de Almeida, atualizada, JSA, não tem. A atualizada não tem. Não. Ó. E a revista e a atualizada Também não. Que nós queremos, na verdade, dar uma linguagem mais fácil de entender, né? E acaba que algumas coisas importantes. Ó, João Ferreira de Almeida, tá? Revista e corrigida. Essa é a Bíblia que eu vou passar a se for dar a partir de hoje. Não vou mais na moderna, na atualizada, porque isso diz que é um engano que existe. Né, proposital. Essa parte não está aí propositalmente. Não é por acaso, é propositalmente que ela não está A da aí. Clarinha tem. Tem? Aí, ó. Essa é boa. Então, olha só que interessante. Eu fiquei pensando com Deus, conversando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós conversamos com pessoas e elas dizem assim, eu tenho Deus. Eu tenho Jesus. E às vezes nós conversamos com uma pessoa para levá-la a Cristo. Ela diz assim, tu tens que aceitar Jesus como teu Salvador. Eu já tenho Jesus. Eu já tenho Jesus. Eu tenho. Elas têm Jesus? Tem. Elas têm Deus? Tem, gente. Só tem um detalhe. Jesus não tem elas. Deus não tem elas. Por quê? Porque elas não entregaram o coração. Porque elas não se entregaram para Jesus, dizendo, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador. Eu quero que tu seja o dono da minha vida. Então elas vivem com Deus, achando muitas vezes que tem Deus, mas Deus não as tem. Então, acham que não há condenação também para a vida delas. Aí você vê que muitas vezes nós vamos num ofício público de pessoas que não são cristãs, são confortadas pelo padre como que vão para o céu, que estão garantidos. Mas aqui diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, por isso a importância dessa parte do versículo que foi omitido, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu não tenho essa parte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, eu estou tranquilo, eu tenho Jesus, então eu vou para o céu, está tudo bem, nenhuma condenação para quem tem Deus, eu tenho Jesus. Alguns dizem, eu não oro para ninguém, eu só oro para Deus. Mas há uma importância nesta parte do versículo que não tem depois desta vírgula aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É esta novidade de vida, é esta forma de andar que vai validar o que nós fizemos esta manhã, que vai junto somar com o que nós vamos fazer aqui esta manhã. É a forma de andarmos, é a forma de falarmos, é a forma de pensarmos, é a forma de agirmos. Na quarta-feira aqui nós falamos sobre Romanos capítulo 5. E nós trabalhamos aqui, foi muito forte o que Deus fez aqui na quarta-feira, na pregação. E nós lemos algumas referências. Falamos sobre a tribulação, sobre nos alegrarmos também na tribulação. Nos alegrarmos também na hora difícil. E isso foi ensinado para as gerações anteriores, não tem sido ensinado para a geração de cristãos hoje. Que o Evangelho tem tribulação.
que o evangelho tem mau tempo, que servir a Jesus está preparado para ser perseguido, para ter oposição, para não gostarem de você, para fazerem pouco caso de você, porque você é cristão. O evangelho é isto. Jesus vai dizer, por causa do meu nome, vão perseguir vocês, vão prender vocês, vão tentar tudo contra vocês. Por causa de quem? Por causa do meu nome. Jesus. E esse nome é dos crentes. Amém. Esse nome, Jesus, é nosso. Quem se apropria desse nome somos nós. Eu comentei aqui na segunda, me chamou a atenção. Nós estávamos numa aula de filosofia e o professor escreveu felicidade. E ele diz, digam 3 frases, escrevam 3 frases a respeito do que é felicidade para vocês. E aí cada um começou a escrever o que era felicidade. E aí cada um começou a colocar o que é felicidade. Eu coloquei Jesus, minha família e a igreja. São 3 coisas que me dão felicidade. Jesus, a minha família e a igreja do Evangelho Quadrangular. Me dá felicidade. Tinham mais coisas? Tinham saúde, tinham, mas as 3. Mas todo mundo começou a colocar. Aí, depois que todo mundo colocou, e as que repetiu, o professor não colocava. Eu disse, professor, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Eu gostaria que o senhor colocasse do lado, por exemplo, o que o senhor viu que já tinha, o senhor não colocou. Mas eu gostaria que o senhor perguntasse para botar um número do lado. Quantos falaram família? Quantos falaram dinheiro? Quantos falaram Deus? Quantos falaram... O senhor colocasse, e ele disse, quantos aqui falaram família? E o pessoal levantou a mão. Quantos aqui falaram Deus? Eu fiquei feliz. E aí eu pude entender a estratégia do diabo. 22 alunos colocaram felicidade. 22 alunos colocaram família. 22 felicidade para eles era família. Eu achei legal. 22. Aí depois, 8 colocaram Deus. Como eu coloquei Jesus, eu botei 9. 9 menção a Deus. Jesus é Deus. E 8 colocaram dinheiro. Quando Jesus diz, não podemos servir a Deus ou a Mamon, às vezes a gente fala, isso não é possível. Isso é possível. Isso é possível. Você viu onde Deus está no coração dos meus colegas? E eu posso fazer um apanhado naquela sala de aula, porque são pessoas diferentes, com crenças diferentes. Eu posso pegar o mini mundo e colocar dentro daquela sala. 8, Deus é importante. Mas 8, o dinheiro é tão importante quanto Deus. Então, quando Jesus escreve, não podeis servir a Deus a Mamon, ele está falando algo que é sério. Algo que é real. Mas 22 colocaram família. A família é algo importante na sociedade. A família é a base da sociedade. Muitas vezes nós conseguimos entender uma pessoa pela sua estrutura familiar. A forma que ela pensa, a forma que ela age, o porquê, muitas vezes está ligado na raiz da família. Quando você pergunta, como foi a tua infância? Meu pai bebia, minha mãe isso, aquilo, aquele outro. Está ligado na família. Aí por que me acendeu uma luz amarela? Porque o diabo, sabendo disso, ele disse, bom, eu não consigo destruir a família, isso é muito forte. Eu vou criar alternativas para a família. Então eu vou fazer leis para que tenham famílias que não são a família que Deus projetou. Que não é a família que Deus quer que seja. Que é homem e mulher. E eu vou fazer uma forma de ter família, homem com homem, mulher com mulher. Não importa o casal, é família. Porque é importante a família. E eu preciso colocar na cabeça deles que isso é uma família. É uma forma de família. Aí quando tu conversa com algumas pessoas, a igreja tem que evoluir. A igreja, em alguns aspectos, tem que crescer. A igreja, em alguns aspectos, as pessoas dizem isso para mim.
Ela tem que abrir a cabeça dela, tem que se atualizar. Amigo, a igreja não tem que se atualizar. A igreja não tem que evoluir. A igreja é atualizadíssima, a igreja é evoluidíssima. Aleluia. Esse livro é o livro mais lido no mundo inteiro, o best-seller dos best-sellers. Esse livro é a pedra no sapato da ciência. Porque a ciência, quanto mais luta contra esse livro, mais ela comprova a veracidade do que está escrito neste livro. Glória a Deus. Ela não consegue achar um furo nesse livro. E os que se empenham em estudar esse livro se convertem. Amém. Sabe como esse livro é chamado nos países muçulmanos? Ou outros países onde o cristianismo não é aceito? O livro perigoso. Sabe por quê? Porque este livro tira o homem da ignorância. Aleluia. Porque este homem traz luz, é lâmpadas para os pés dos Amém. homens, é entendimento para a mente dos homens. Este livro, a Bíblia é sagrada. Aleluia. Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que amam em Cristo Jesus. Ele diz que Jesus é nosso porque só eu coloquei Jesus. Os demais colocaram 8 vezes Deus. Com a minha Jesus é o 9. Então quem fala Jesus, Jesus somos nós. Porque nós aprendemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí há para nós um parâmetro. Como eu estou andando? Como eu estou pensando? Essa semana eu me lembrei da pregação de quarta. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, nisso pensai. Glória a Deus, aleluia. Lembra que eu falei aqui quarta-feira que o Martinho Lutero falou? Martinho Lutero falou uma coisa muito interessante. Você não pode proibir que um pássaro pouse na sua cabeça. Mas você pode fazer com que ele não faça um ninho. Proibir de pousar você não pode, mas dele ficar ali você pode. Eu trouxe isso para os pensamentos. Eu disse para vocês na quarta-feira algo muito interessante. Nós temos que nos conhecer e conhecer o nosso inimigo. Quem lembra na quarta-feira que estava aí? Amém. Mencionei uma parte do livro A Arte da Guerra, de Sun, o general aquele, Sun Tzu. O que ele diz? Se você conhece a si mesmo e seu inimigo, você tem 100% da guerra ganha. Se você conhece a si e não conhece o seu inimigo, você tem 50% da guerra ganha. Se você não conhece nem a si, nem seu inimigo, você é um perdedor em todos os aspectos. Antes de entrar na guerra, você já perdeu. É um alerta que foi dado aqui quarta-feira, porque muitos cristãos não sabem quem são. Não sabem quem são em Cristo Jesus. Não conhece nem mesmo seu inimigo. Já perdeu antes de começar a lutar. Mas muitos cristãos conhecem a si mesmo. Mas não conhecem o seu inimigo. Avança 50% na sua vida. Por isso a importância deste pequeno versículo, que nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O apóstolo Paulo diz, vede prudentemente como andais. De que forma nós estamos andando? A quem nós estamos servindo? Ele diz aqui você serviu para o Senhor, você é escravo dele. Olha o que ele diz no capítulo 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ele poderia dizer, ou da carne para a morte, ou do espírito para a vida. Aqui neste mesmo capítulo 8, diz, no capítulo 8, ele tem aqui, diz assim que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse mesmo capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 31, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E às vezes a gente pega esse versículo isolado. E aí a gente diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos imbatíveis, indestrutíveis, pisar na cabeça do inimigo. Sabe como nós pisamos na cabeça do inimigo?
andando no Espírito. Um palavra puro. Palavras sem palavras torpes, sem palavrão, sem mentira. Sabe como nós pisamos na cabeça do inimigo? Através da nossa postura honesta de ver a vida e viver a vida. Amém. Sabe como nós pisamos na cabeça do inimigo? Na forma como que nós nos vestimos, nos comportamos mediante as diversidades da vida. É assim que se pisa na cabeça do inimigo, não é assim dentro da igreja. É lá fora, no dia a dia, que nós pisamos na cabeça do inimigo. As pessoas nos cuidam 24 horas. Nós somos uma Bíblia andando. E eles são a ciência querendo achar um furo. E nós deixamos furo. Porque nós andamos na carne. Gálatas capítulo 5 vai dizer para nós o que é carne. Algumas características. No 5,16, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele vai dizer: digo, porém, 5,16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é desejo exagerado de prazer, apetite desenfreado. A concupiscência dos olhos, nós vimos aqui também na quarta-feira, desejo exagerado dos olhos. É por isso que nós somos atraídos por vai e verão, vem verão. Eu comentei aqui na quarta, é por isso que nas novelas os homens andam sem camisa. Porque a concupiscência dos olhos. É você olhar para o que você tem em casa, olhar para o que você tem na televisão. E você, quando estiver num momento particular, você está com o que você tem em casa. Mas o teu pensamento está no que você viu na televisão. É concupiscência dos olhos, desejo exagerado, é isso que faz o homem acessar sites que não deve. É o desejo exagerado. Isso é obra da carne. Isso não nos leva para o céu. Então ele diz aqui, digo, porém, andais em espírito. De novo o apóstolo Paulo fazendo essa observação. E não cumprireis o desejo exagerado de prazer da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. É por isso que quando nós vamos ler a Bíblia dá sono, dá cansaço. Mas quando nós ficamos na frente da televisão olhando um filme, nós vamos até 1, 2 horas da manhã, sem problema. É por isso que quando nós dobramos o joelho e começamos a orar, logo que passou 2, 5 minutos, nós já queremos dizer amém. Assim seja. Porque está havendo uma guerra, uma luta entre o teu espírito e a tua carne. Por que nós paramos antes de orar? Por que nós paramos antes de ler? Porque nós não conhecemos o nosso inimigo. Nós não entendemos que o que está acontecendo ali é uma guerra no mundo espiritual. E é por isso que avançamos apenas 50% na nossa vida. E não 100%. Então ele vai dizer, há uma guerra se opondo para que não façais o que quereis. Como eu venço isso, pastor? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne é manifesta, as quais são prostituição. Obra da carne. E às vezes nós nos prostituímos na forma como que nós vestimos. Às vezes nós nos prostituímos com aquilo que nós damos mais valor. Um time de futebol. Eu não vou na quarta no culto porque o meu time vai jogar. Você está se prostituindo. Vou ser sincero, não é porque o time que eu torço está mal. Eu tenho batido nessa tecla e tenho pedido isso para Deus. Mas eu não vou jogar time de futebol. O cristão deveria jogar no time de Jesus e torcer só para Jesus. Uma coisa do meu coração, é sempre problema seu. Amém, obrigado. Aleluia. Uma vez tinha um jogo da Copa e tinha um relógio de oração na igreja que eu fazia parte, era auxiliar da pastora Isabel Cristina, minha irmã. E aí ficou aquele horário e ninguém queria o horário do jogo. Eu disse, Luciano, vamos pegar o horário do jogo? Ela disse, vamos embora lá. Só que nós era para orar 1 hora. Nós começamos a orar antes do jogo,
Oramos durante o jogo e após o jogo, quando vimos, já era hora de vir pessoal, pouco nós tínhamos 4 horas dentro da igreja. Os irmãos que substituir. Isso é uma forma de se constituir. Quando você deixa de ir na igreja para você ir a um shopping. Quando você deixa de ir um compromisso de você para ir a um churrasco. Quando você deixa de ir em qualquer lugar, que você tem um compromisso com Deus, você vai em qualquer lugar, é como você estivesse dizendo, isso é mais importante que você, Senhor. Pô, pastor, que isso? Pega leve, pega o não. Isso serve para mim. A minha carne também milita. Há um programa de entretenimento que eu quero ver. Mas só que esse programa do teatro só acontece na quarta-feira. E é o dia que eu tenho culto. Aí um dia mudou. Em vez de ser quarta, sabe que dia foi? Sexta, o dia que eu tenho oração. Mas às vezes tem uma sessão no domingo, o dia que eu tenho culto. E o que o senhor faz, pastor? Não vejo. Veja. Eu tenho vontade de ir? Tenho. Ó, quebra aí, prega aí fulano, prega ciclano, faz o culto aí. Tem um compromisso. Domingo retrasado, sepultamos a minha avó, cheguei aqui no culto, cheguei em casa, cheguei em Guaíba já dormindo. Ela disse assim, olha, irmão, se tu quiser ficar, tá cansado, olho vermelho, o Lúcio vai passar aqui e vai nos pegar. Eu disse, eu não posso. Eu tomei um banho ligeiro, me arrumei, e o Lúcio passou lá e disse, ó, estou em casa. Eu vim pro culto. É um culto de missão, eu me sentei aqui na frente. Eu não posso pegar uma coisa para vocês e viver outra. Eu não posso dizer para vocês que Deus nos fortalece. Mas cadê o pastor? O pastor chegou cansado e ficou em casa dormindo. Até porque eu tomar um banho, ia passar o cansaço, me sentar frente à televisão e ficar olhando Fantástico. Fantástico é adorar Jesus. Fantástico é receber o que Deus maravilhoso faz por nós. Amém. Então a obra da carne é a prostituição. Às vezes nós nos prostituímos. Sabe como é que Jesus chamava às vezes o povo adúlteros e adúlteras? Um adultério. A prostituição é diferente de adultério, exatamente diferente, mas ainda é só uma prostituição. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque a impureza é misturado. Tem muito cristão vivendo impureza, misturando a forma do Evangelho com a forma do mundo, fazendo um mix achando que vai dar certo. Sabe o que eu vou dizer para você? Não vai não. Não mistura que não dá certo. Uma balada gospel, o pastor pode? Não, não pode. Quer dizer, quando pode. Que não pode entrar no céu, que diz a pastora aqui. As pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. A igreja significa chamado para fora. É a igreja que tem que invadir o espaço deles, não eles o nosso. Amém. Eu ouvi uma pregação de um pastor alemão. Não um cachorro, um pastor alemão. Alemão porque ele é alemão mesmo. E ele estava pregando num lugar. E ele perguntou assim para o pastor daquela igreja, cadê os jovens dessa igreja? Ele disse, os jovens dessa igreja, eles estão nas boates. Ele disse, me leva onde estão os jovens. Eu quero ver os jovens. E ele disse, eu vou levar o senhor, mas não é um lugar muito bom. Ele disse, eu quero ir lá. E aí eles saíram do culto, foram para uma boate, chegaram na boate, baladão pegando, encostou, é aqui. Ele disse, eu quero entrar. Ele disse, pastor, que é isso? Não podemos entrar aí não. Não, eu quero entrar. Mas assim, de terno e gravata, vem outro dia, o senhor vem de calça jeans, não vem assim, a gente vai entrar. Ele disse, tudo bem. No outro dia eles terminou o culto, foram lá, ele entrou, os jovens bebendo, dançando. E ele disse, eu quero falar com o dono da boate. Ele disse, o que o senhor quer? Eu preciso falar. Ele disse para o dono da boate, eu queria que o senhor me desse 15 minutos para falar. Eu sou um pastor. Ele disse, o senhor está fazendo aqui? Eu vim buscar o que é nosso. Eu quero 15 minutos apenas para falar isso. Volte aqui amanhã que ele deu os 15 minutos.
Mas nós voltamos de novo, o pastor fez isso. Aleluia. No outro dia ele voltou. Ele começou a falar 15 minutos. Quando ele terminou de falar os 15 minutos, ele fez um apelo. A maioria daqueles jovens vinham chorando. Aleluia. Entregaram o coração para Cristo. Ele disse, esse lugar vai ser uma igreja. Aleluia. Passou esse tempo. E ele voltou lá. E aquele lugar se transformou. Amém. Josué Elion abordou um pai indo para uma pregação do Billy Graham. Maior evangelista vivo, lenda viva, Billy Graham, pastorzão, nota 10, meu espelho, Billy Graham. Me emociono só de falar nessa pessoa. Olhem a vida e a obra desse homem. Ele está indo para uma pregação de Billy Graham no estádio. E ele está dentro de um trem. E ele vê um punk com a camisa escrita em inglês, eu nasci para ir no inferno. E ele disse, eu não posso, eu tenho que falar com esse jovem. E quando desceu na estação, ele desceu atrás. E ele disse, eu preciso falar com você. E o jovem disse assim, eu não falo com quem usa terno e gravata. Ele disse, esse é o problema. Tirou a gravata, tirou o paletó, disse, sente aqui, eu quero um minuto com você. E aquele punk sentou. Ele começou a falar de Jesus para aquele punk. E ele disse, eu te amo, my friend. Aquele punk olhou para ele e disse assim, você diz que me ama? Você sabe quanto tempo eu não uso essa palavra? Você conhece a minha história? Na Holanda existem gabines onde as mulheres ficam peladas e ali tem o preço da prostituição. Eu vi um Benitos pelo Mundo. Justamente como ele falou, na Holanda tem as mulheres ali dentro dos vidrinhos ali nos prédios, das casas, elas ficam ali. E o cara, olha, gostei. Ali está o preço do programa. Ele disse, eu sou filho de uma dessas mulheres. Eu não sei quem é meu pai. Minha mãe fez amor com tantos homens. Eu não sei quem é meu pai. Eu nunca conheci meu pai. O senhor vem dizer que me ama? Ele disse, Jesus te ama e eu te amo também. E aquele jovem começou a chorar. Amém. E as lágrimas corriam. Glória a Deus. Aquele jovem disse, eu quero sentir esse amor. Eu quero esse Jesus. Aleluia. E aquele jovem entregou o coração para Cristo. E quando aquele jovem se levanta, ele tira a camisa e diz, ei, onde você vai sem camisa? Ele disse, camisa é um lixo, eu não sou um lixo. E eu não nasci para o inferno, eu nasci para ir ao céu. Amém. Glória a Deus. Ele não precisou dizer, e aí, my friend, eu quero trocar uma ideia contigo, cara. Não disse assim, ei, eu quero falar com você. Jesus é universal. O Evangelho é universal. Glória a Deus. Não precisa puxar de uma perninha, não precisa fazer um grauzinho. Você não está falando com ET, você está falando com um ser humano. Entende o que você fala, fala português também. Às vezes é errado, mas fala, entende. A impureza tem que ser arrancada do meio da igreja. Veja prudentemente como andais. Veja prudentemente como vestis. Veja prudentemente como negociais. Veja prudentemente a palavra que você empenha. Veja prudentemente as suas atitudes. Elas falam mais alto. Amém. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Tem pessoa que não tem amizade nem com o vizinho. Já contei essa história aqui de uma pessoa que o rapaz foi entregar um remédio e nenhum quis receber o remédio da senhora. Se fosse um remédio que dependesse da vida daquela mulher, ela estava morta. Ele bateu num vizinho, a vizinha não está aí, fica com remédio. Essa aí não. Que porra. Bateu na outra, a senhora tem que ficar com essa vizinha. Eu não vi o remédio dela, não. Tem amizade com ninguém, não se dá com o vizinho.
Não se dá com ninguém, nem dentro da igreja. Tem inimizade em tudo que é lugar que vai, tem inimizade. Vive brigando, isso é obra da carne. A obra da carne faz com que nós tenhamos inimizade, mas o Espírito faz que nós tenhamos amizade com todo mundo. Amém. Eu tenho um sobrinho que ele é muito interessante. Ele é pacato. Todo mundo é amigão dele. Desde pequeno, todo mundo era amigão dele. Aí amigão, aí amigão, aí amigão, aí amigão. Eu acho que ele nunca brigou na vida. Eu vou fazer essa pergunta para ele, mas eu acho que ele nunca brigou. Porque todo mundo é amigão. Eu me lembro uma vez que tinha um guri sentado na calçada grande, a gente foi levar o caminhão, e ele passou e fez assim na cabeça do guri. O guri olhou para ele, e aí amigão, tudo bom? O guri, tudo bom. E continuou andando. Eu disse, cara, tu não faz isso. Aí é meu amigo e teu amigo, cara. Como tu bate na cabeça dele? Ele é capaz. Tem pessoas que têm facilidade de fazer amizade em todo lugar que vai. Mas tem pessoas que todo lugar que vai, ele briga. E aí eu li algo, é melhor ter paz ou ter razão? Isso para o casamento eu li a respeito disso. É melhor ter paz ou ter razão? É melhor ter paz. Muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. Então, crente que vive inimizade é carnal. Ou porfias, que é briga. Pelejas. Ah, mas eu sou gaúcho. Não pode ser gaúcho da paz. Não cultivamos isso na roda de chimarrão, hospitalidade? Feitiçarias. Ô pastor, crente não faz feitiçaria. A Bíblia diz que oração contrária é feitiçaria. Quando você faz uma oração contrária àquilo, é feitiçaria. Ou para alguém contrário é feitiçaria. Iras. Crente irado. Gente, isso é obra da carne. Se você é irado e se ira por qualquer coisinha, como diz a minha sobrinha afilhada Adriele. Como é que é? Hã? Vai te cometer. Ela dizia assim, pequenininha, vai te cometer. Pro lado dela era rápida, né? Pro lado dela ela que mandava os outros se converter. O boca dura era ela, né? Vai te converter. Ah, pastor, quando eu vejo eu estou irado. Pede para Jesus matar isso. Existe um fruto que vai estar aqui. Eu acho que o tempo não vai me permitir. Um fruto chamado mansidão. Aleluia. Ah, pastor, mansidão é pejorativo. Amém. Mansidão é quando a gente diz, aquele cara lá, a mulher dele traiu, ele é manso. Ninguém vai ser chamado de manso. Quer ver tu ofender um homem e dizer assim, ele é bem mansinho, né? Não é bem assim. Por que ele fica bravo quando diz que ele é mansinho? É pejorativo. Agora, mas é pra ti. Cachorro bravo não ganha carinho. Um cachorro manso não ganha chamego. Mansidão, numa Bíblia que eu tenho chamada Plenitude, eu muito preguei naquela Bíblia, quero comprar uma outra nova, a letra está ficando, né? Está diminuindo a letra daquela Bíblia. O que está acontecendo? E ali tem sobre mansidão. E quando ele vai dizer para mansidão, mansidão, camarada que tem todos os seus sentidos, suas vontades sob o seu domínio. Mansidão é uma pessoa que é equilibradíssima. Tem controle de si próprio, das suas ações e das suas atitudes. Isto é ser manso. Aleluia. Amém. Chama de manso, eu sou bravo, não é assim. Não, eu sou mansinho mesmo. Eu sou manso igual o meu Jesus, que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu sou manso, eu tenho tudo sob controle, tudo sob domínio. Eu sou manso, diz o Senhor Amém. Jesus. Se você é irado, comece a orar. E dizer, Senhor, eu quero mansidão. Me dá mansidão. Isso funciona, pastor? Funciona. Amém. Um amigo meu fez e deu certo.
dissensões. Vive fazendo bolo e dissensões, onde chega a facção. Heresias. Gente, sua igreja tem que cuidar. Por isso da escola bíblica. Por isso da leitura bíblica e vir à igreja. Se você não entende o que você lê, vem para a igreja aprender o que o pastor explica. Sabe onde é que nascem as heresias? Quando você prega algo que não é verdadeiro no Evangelho. Torna-se uma heresia. Quando você prega o que não é. Isso é uma heresia. Quando você ensina, quando a Bíblia está dizendo uma coisa, você diz que ela está dizendo outra. Isso se torna uma heresia. Agora, por que eu cometo heresia? Porque eu não conheço a palavra de Deus. E a Bíblia diz: erreis, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Quando Jesus vai falar isso, ele vai se dirigir aos saduceus. Saduceus era um grupo político da elite, que no passado defendeu Israel, nos 400 anos de silêncio ali. Os saduceus, eles se misturaram, se politizaram muito com as linhas ali de Platão, da filosofia. Então eles começaram a amar mais o conhecimento. Mas o conhecimento de Sócrates, o conhecimento de Platão, o conhecimento de Aristóteles, de outros pensadores. Assim de cristão amando outros conhecimentos, outros fundamentos, outros pensadores, filosofando pela vida. Filosofias vãs, que não te levam a lugar nenhum. É por isso que eles usavam aquela frase: o que é a verdade? Quando Pilatos pergunta isso para Jesus, isso era uma frase, se não me engano, de Platão e de Sócrates: o que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Jesus olha para ele nos olhos dele. Sabe o que acontece com Pilatos? Pilatos se arrepia dos pés da cabeça. Estou dizendo que não é heresia. Sabe o que o silêncio de Pilatos quer dizer? Eu acho que eu estou na frente da verdade. Eu acho que hoje eu estou conhecendo algo que os filósofos não conheciam. O que é verdade, eu pergunto para vocês. Você não sabe o que é verdade? Eu, como um bom pastor de vocês, vou ensinar. Jesus. Amém. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade. Por isso que ele diz que quando nós mentimos, e quando nós falamos mentira, e quando nós vivemos uma mentira, nós servimos ao diabo, que é o pai da mentira. Quando Jesus diz para eles: erreis, porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus, ele está falando para esse grupo que conhecia a Deus. Então, amados, Jesus foi morto por causa da igreja. Foi por causa dos nossos pecados, mas o que bolou ali daquela obra da carne? Nós não podemos ter inveja de nada e nem de ninguém. Depois ele vai dizer homicídios. A Bíblia diz que nós podemos ter a mão suja de sangue. Quando eu e você fizemos com que o irmão desvie da fé pelo mau comportamento, o mau testemunho nosso, nós matamos a fé que é dentro dele. Muitas vezes ele desvia. Nós, quando nós não pregamos o Evangelho, nós temos as mãos sujas de sangue, porque nós permitimos que uma pessoa vá à morte. A Bíblia fala sobre o torre de vigia, se eu não me falha a memória, o profeta Ezequiel vai falar: se eu te disser para dizer para um pecador, para ele se arrepender, e você não disser, e ele morreu, eu vou cobrar aquele sangue da tua mão. Mas se tu disser para o pecador, para ele se arrepender, e ele não se arrependeu, não vou cobrar aquele sangue da tua mão. Quanto sangue quantas pessoas nós não falamos do Evangelho, é verdade, por vergonha ou por medo do que vão pensar. Estou nem aí, eu falo mesmo, quer ficar bravo, fica. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizer: acho que eu precisava estar falando a todo momento de Jesus. Tu fala muito de Jesus, tu é chato, cara. Eu já ouvi isso.
desenvolver Glória a isso. Deus. Amém. Mas às vezes eu falo com a boca, mas com as atitudes. O maior gesto de amor não foi dito em palavras. O judeu, ele não entende eu gosto de ti. O judeu, ele não entende eu te amo em palavras. Ele entende em atitudes. Você sabia disso? E o judeu, quando ele vê uma atitude pro lado dele positiva, ele recompensa. Quem já viu o filme A Lista de Schindler ou leu o livro A Lista de Schindler? Eu li primeiro o livro, depois eu gosto de ler e depois ver o filme. Oscar Schindler, eu choro. Aquele filme para mim é muito forte. Eu choro lendo o livro, chorei lendo o livro, chorei vendo. Oscar Schindler sacrificou o dinheiro dele, a fortuna dele pelos judeus. Deus tocou no coração dele. E no final ele olha para o anel dele, quando eles vão escrever uma carta para dizer para ele, se pegassem ele, os ingleses, os americanos, pegassem ele mostrasse aquela carta, ele era um alemão, mas mostrasse aquela carta ali. E ele olha para o carro dele e ele começa a chorar e diz assim, quantas almas eu salvaria com esse carro? E por que eu preciso desse anel? 4, 5, 6 judeus com esse anel, 6 vidas. Eu podia ter feito mais, eu podia ter feito mais. Ele diz para aqueles judeus reunidos. Oscar Schindler não consegue mais os bens dele, porque os nazistas ficam nos poderes públicos. E toda vez que ele faz uma petição com os bens dele, eles dão negado. Ele não consegue reaver. Os judeus mandam ele para a Argentina e dão uma fazenda para ele. Ele era um bom vivan, gastava tudo. Os judeus todo ano traziam ele, levavam ele para Israel, para passar uma semana de rei, paparicado em Israel. Se você for em Israel, tem o Bosque dos Justos, lá tem uma árvore plantada com o nome de Oscar Schindler. No final do filme, as pessoas que foram salvas por Oscar Schindler, eles vão até o cemitério, uma fila de gente, com pedra na mão. O judeu não coloca flor, ele coloca pedra. Pedra, para lembrar, para ser eternizado. Eu vou passar a levar pedra quando eu for visitar as pessoas que eu amo. Eu sou um judeu. Eles levam pedra, então quando você começa a ver aqueles velhinhos chegar perto do túmulo de Oscar Schindler, deposita uma pedra e eles vão andando. Chega outro velhinho, deposita uma pedra, e vão andando, deposita uma pedra, e aquele túmulo está repleto de pedras. A maior demonstração de amor foi sem palavras. Foi assim. Glória a Deus, aleluia. O maior eu te amo que você já ouviu e viu, sentiu. A maior expressão de amor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Não vamos matar mais ninguém. Vamos fazer valer o sangue de Cristo. Bebedices. Pastor, eu gosto de cervejinha. Isso é obra da carne, irmão. Eu gosto do vinhozinho. Cuidado, irmão. Isso é obra da carne. Pô, pastor, mas não pode. Poder pode. Não pode ir para o céu. Não pode beber à vontade. Beber assim, como é que é? Da 51 da número 1 a 51. Ah, pastor, tá xarope ser membro aqui, hein? Não briga comigo. Briga com Paulo, com o Espírito Santo. Glutonaria. Glutonaria? Ah, é verdade. Glutonaria? É pecado glutonaria, pastor. É obra da carne. Comer com os olhos é obra da carne. Você sabia disso? Se a pessoa come demais, ela começa a ficar forte. E aí, às vezes, aquela força vai para lugares que não é para ir. E aí ela vai parando, às vezes, a corrente sanguínea. E aí o combustível não consegue passar.
Quem é motorista aqui sabe que se tu esmagar uma mangueira do combustível, o carro vai, quando parar de ir o combustível, ele vai parar. Um caminhão, se furar uma mangueira, entra ar, começa a entrar... Quando o caminhão vai falhando, apagou. É só entrar, é só destruir a passagem do sangue. A glutonaria, a gordura em excesso, ela vai para as veias. Chama-se o colesterol ruim, vai fazendo paredes de gordura, até que daqui a pouco o sangue não consegue passar. E aí a gente para, e ele diz, por isso. Mas por que ele diz que é glutonaria? Porque a glutonaria aí é um perigo na festa de Ano Novo e Natal. Porque quando eles iam adorar os deuses pagãos, umas das festas eram comer. Sabe o que eles faziam depois que estavam cheios? Eles iam até um lugar que era especial para aquilo e botava para fora. Voltava lá e comia. Voltava para aquele lugar lá. Era uma forma de adoração àqueles deuses. Prestava o corpo para eles comerem. Eu não sei quem foi de Umbanda, eu nunca fui, mas lá eles pedem para o santo quer isso, beber isso, comer aquilo, é quindim, é só coisa boa, diz quem vai, diz que é só coisa boa quem já foi no outro lá. Cidade quer comer. Você tem que prestar o corpo para ele. Depois fica cheio de coisa dentro, mas tudo bem, a gente está aí para ajudar, mandar embora. Então comer demais faz mal. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, viu que eu falei que é beber? Quer fazer as coisinhas, faz, beleza. Quer ser iradinho, brigãozinho, machinho, não quer ser manso? Tu quer? Tudo bem. Então eu vou dizer para te acontecer. Como antes vos já disse, olha só, até eu vou ter que voltar para ficar mais completo e claro. Inveja, homicídio, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Não, acho que tem que ser mais claro. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. E coisas, tem mais, semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vai ficar de fora. Aí você veja de dormir hoje até mais tarde, que é seu dia, perder seu tempo. Porque se não tem mudança, o que vale? Há uma preocupação de Deus sobre como nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque eu senti forte que Jesus estava me dizendo, eu estou voltando. Essa madrugada, quando eu estava ali na mensagem, eu senti forte Jesus dizendo, filho, eu estou voltando. Eu tenho pressa. Eu estou voltando. As pessoas acham que não, mas eu estou voltando. Pastor, nós sabemos que a obra da carne não nos diz ligeiro que a partir de hoje nós queremos viver, nós queremos ser guiados pelo Espírito, então aí vai. Mas o fruto do Espírito é amor, mas o fruto do Espírito é alegria, mas o fruto do Espírito é paz, mas o fruto do Espírito é longanimidade, o fruto do Espírito é benignidade, o fruto do Espírito é bondade, o fruto do Espírito é fidelidade, fé, o fruto do Espírito é mansidão, e o fruto do Espírito é temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos exagerados de prazer. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Só uma lembrança. Os 3 primeiros frutos, amor, paz e alegria, como nós nos relacionamos com Deus. Qual o primeiro mandamento? Não titubeie, gente. Abre a boca, enche o pulmão e fala. Glória a Deus, isso aí. Mas vale a pena aí, gente, a gente está aqui atrás.
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que está ligado com Deus o amor, porque se eu não amo a Deus, eu não amo a mim, eu não amo meu próximo. Então, para se relacionar com Deus é amor, paz, gozo, alegria. Eu tenho que ter alegria de vir à igreja. Eu tenho que ter alegria de servir a Deus até mesmo nas circunstâncias ruins, nas horas difíceis. Eu tenho que ter alegria. Amém. E aí eu tenho que ter paz. E os outros três, longanimidade, benignidade e bondade, longanimidade, benignidade e bondade, é como eu me relaciono com as pessoas aí fora. Longânimo, benigno e bondoso. E sabe como é que eu tenho que me relacionar dentro da igreja? Com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio. Eu tenho que ter fidelidade com Deus, nas minhas ofertas, nos meus dízimos, nos meus cultos, nos dias de compromisso, nos compromissos que eu me empenhei com a igreja, com Deus. Eu tenho que ter fidelidade. Eu tenho que ter fidelidade quando eu dou a palavra para os meus irmãos. Vou orar por ti, vou jejuar por ti, vou jejuar por ti. Fidelidade. Estamos juntos, ó. Nós estamos juntos. Amém. Fidelidade. Mansidão. Tem que ser manso, meu irmão, aqui do lado. Às vezes o irmão vai chegar num dia ruim aqui e ele não dá patada porque ele não é bode nem ele é ovelha. Mas ele vai chegar aqui, uma ovelha muda. Não está afim de dizer bem, vai chegar na dele, fechado. Será que eu fiz alguma coisa para ele? Tem que ter mansidão com o irmão do lado aí. Diga para o seu irmão, filho, ter mansidão comigo. E o último, para nos relacionar, domínio próprio. O que é domínio próprio? A Bíblia diz, olha só que interessante que a Bíblia diz sobre o domínio próprio. Eu falei isso quarta-feira. É mais fácil conquistar uma cidade murada. Vamos botar assim para Jericó, 10 por 10, muro de 10 de altura por 10 de largura. Essa era a muralha que eles baixaram no grito. Era no grito, era gaúcha aquele povo. Era no grito. Aquelas muralhas 10 por 10. Sabe o que a Bíblia diz? É mais fácil fazer aquelas muralhas vir no chão conquistar aquela cidade do que o irmão ofendido. Falei isso aqui quarta-feira. Tu ofende o irmão, é mais fácil tu conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Então não ofende, tenha domínio próprio. Não ofende o teu irmão. Hoje é dia de pedir perdão se você ofendeu. E se eu ofendi vocês, publicamente, perdão. Hoje é dia de perdão. Hoje é o dia de chegar na mesa de Deus, não com uma cara de pau, mas com o coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você quer que vocês um pouco de paciência, um pouco assim para você. Atípico, um pouco de 2 horas. No da quarta, nós fizemos de 1 hora. Então eu tenho meia hora a mais aqui hoje. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam brigando, irado, mentindo, fazendo coisas da carne como nós lemos. Nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, mas não andam segundo essas práticas, mas andam em paz, amor e alegria, andam em benignidade, anda em bondade, anda em fidelidade, anda em mansidão, anda em domínio próprio. Escolha qual caminho você quer andar. Esta manhã está proposto 2 caminhos para nós nos guiarmos. Esta manhã foi dado uma linha, uma diretriz. Foi nos dado uma orientação de como Deus quer e espera que nós venhamos a viver nesta terra. A Bíblia diz: eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roubes a tua coroa. Nós estamos correndo. Eu estou correndo há 37 anos.
Eu não sei quanto tempo você está correndo, estou numa de 37 quilômetros, mas não acabou ainda. Pastor, eu tenho 1 ano de fé, você está correndo uma corrida de 1000 metros. Eu tenho 2 meses, você está correndo uma corrida de 200. Pastor, eu tenho 40 anos de fé. Você já está correndo 40 quilômetros. Mas você ainda não avistou a linha de chegada, então não terminou. Não pare. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim herdará a vida eterna. E até o fim é vida de disciplina. O que o senhor tem a dizer, pastor? Até hoje, 37, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Porque quando eu caio, não tem alguém que coloque o pé no meu pescoço. Porque andando com Jesus, quando eu caio, Ele estende as suas mãos poderosas e me ergue. E se eu não consigo caminhar, Ele me põe sobre os seus ombros e me carrega, e me cura, e me liberta, e me transforma, e me põe a caminhar novamente. Este é Jesus. Este é Jesus. Jesus, aquele a quem nós pregamos. Jesus, aquele que está aqui esta manhã. Jesus, aquele que morreu e nos deu a ordem de fazer o que nós vamos fazer agora. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Jesus, eu sou muito macho, eu sou muito irado. Quando eu estou pregando. Então diga a Jesus, me dá mansidão. Me dá mansidão. Me dá mansidão. Jesus, eu não consigo cumprir meus compromissos na igreja, não consigo ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, na minha oração, na minha leitura da Bíblia. Então diz, Senhor, me dá um fruto chamado fidelidade. Fidelidade. Jesus, às vezes eu sou malzinho, eu sou bom para algumas pessoas, para as outras eu sou ruim. Então diz Jesus, Jesus, me dá bondade. Me dá bondade. Às vezes eu falo o que vem na cabeça, eu ofendo as pessoas mesmo. Pisou no meu carro, eu já xingo, eu já digo. Isso me faz tanto mal. Então pede domínio próprio. Pede, pede, pede. Ele está aqui. Jesus está aqui. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale ser um pastor, mas no último momento ir para o inferno? Do que vale? Você correu até agora, não desista. Há um pouco mais. Há um treinador chamado Espírito Santo. Está ao teu lado dizendo, mais um pouquinho, campeão, mais um pouquinho, campeão, mais um pouquinho, campeão, mais um pouquinho, nós estamos chegando. Você pode. Ouça esta voz chamada Espírito Santo. Não ouça a voz do maligno, do perdedor que diz, eu não consegui, você não consegue, pode parar, não vai conseguir. Escolha esta voz. Anule esta voz. Escute a voz do Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus. Clame este nome. Ele é teu guia, como está dizendo esta canção. Confie em Jesus. Pastor, está tudo errado, confie em Jesus. Pastor, mas que nada dá certo, confie em Jesus. Não é o fim. Não é o fim. É apenas uma vírgula. A frase continua. A vida continua, a vida com Jesus. Não é um ponto final, é uma vírgula. Continua, essa história continua. Nós estamos vivendo a história de Atos. Ela começou no Pentecoste. Ela começa escrita por Dr. Lucas.
Mas nós ainda estamos escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Seja você também personagem ativo dessa história. Peça perdão. Peça misericórdia. Se você ofendeu alguém ou foi ofendido por alguém aqui, hoje é o dia de você dizer, irmão, me perdoe. Nós vamos andar junto, não importa. Não importa a circunstância, irmão. Talvez você não estava num bom dia aquele dia, tudo bem. Mas eu quero o teu amor, eu quero o teu perdão, eu quero prosperar. Hoje é o dia de você olhar para o irmão que você ofendeu ou magoou e abraçar ele. E olhar no olho dele e dizer, irmão, aquele dia eu fui cruel contigo, mas eu te peço perdão. Não, eu só peço me perdoa, eu não vou nem justificar, não é injustificável. Apenas me perdoa, irmão, vamos continuar caminhando juntos. Hoje é dia de perdão, hoje é dia de Kippur. Todo primeiro domingo do mês é dia de Kippur, é dia do perdão. É dia do perdão, é o dia de ser perdoado, de liberar. Hoje é o dia de renovar os 70 vezes 7. Hoje é o dia de renovar os 480, os 60, eu não me lembro. Hoje é o dia. Jesus, meu que é? Oh, Jesus, meu amigo, meu protetor. Jesus, eu não tive o privilégio de olhar os teus olhos. Eu não tive o privilégio de deitar a minha cabeça no teu peito. Eu não tive o privilégio de tocar na tua mão. Eu não tive o privilégio de ver o Senhor multiplicar os pães e os peixes, caminhar sobre o mar, ordenar uma pesca maravilhosa. Eu não vi o Senhor dizer, Talita cumi, levanta-te, anda. Mas Jesus, eu creio em tudo isso. Eu acredito em tudo isso. Eu te agradeço, Jesus, porque a tua palavra diz, mais feliz é aquele que não viu, mas creu. Eu sou um homem feliz. Eu sou um homem feliz. Eu sou um pastor feliz. Porque eu creio no teu poder. Porque eu creio no teu nome. Porque eu creio na tua vida. Porque eu creio na salvação. Porque eu creio que tu é meu amigo. Jesus, esta manhã, perdoa os meus erros, minhas falhas, meus pecados. Perdoa, Espírito Santo. Oh Deus, Espírito Santo, perdoa. A Bíblia diz que nós te entristecemos. Eu não sei quantas 31 ou mais vezes neste mês que passou, que te entristeci. Mas eu te peço perdão, Espírito Santo. Você é um amigo precioso. Você é um consolador precioso. Deus, Espírito Santo, você é que me dá a disposição para fazer o bem e ser uma pessoa melhor. Oh, Espírito Santo, te amo. Te amo. Te amo, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Perdoa as vezes que ignorei tua voz. Perdoa, Espírito Santo. Oh Deus, meu Pai, te amo, te amo, te amo, meu Deus. Te amo, meu Criador. Te amo, te amo, te amo. Me perdoa. Jesus, me perdoa. Igreja, me perdoa. Família, me perdoa. Oh Deus, cura aqui esta manhã. Cura aqui esta manhã. Restaura o Espírito Santo aqui esta manhã. Ministra o teu poder aqui esta manhã.
Ministra a tua graça, ministra a tua virtude. Oh, Espírito Santo, dinamita os corações de pedra. Coloca coração de carne. Dá força para aquele meu irmão que quer deixar o vício, mas não consegue. Ajuda, Espírito Santo, a teu fruto, aquele irmão que quer deixar de ser irado, que quer deixar de ser infiel, que quer deixar de ser bom, que não consegue dominar. Ajuda com o fruto do Espírito. Vem, Espírito Santo, reparte línguas de fogo aqui esta manhã. Batiza aquele que não é batizado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus te pedimos perdão porque queremos entrar na ceia. Em nome de Jesus, Pai. A Bíblia diz, Senhor, que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Senhor, discerne conosco. Não deixa sermos condenados, que possamos comer e participar do teu corpo. E ao participar, receber a paz, receber a cura. E ao beber, receber a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão seguir. A igreja. Já pedi perdão. 1 Coríntios 11, 23. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz em Salmo 150? Não lembro o versículo, mas é o último versículo do livro de Salmos. Todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Diga comigo, todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. Amém? Amados, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela entende que ela não retorna da Santa Ceia, que a Santa Ceia é do Senhor. Mas nós orientamos que as crianças, principalmente os menores de 12 anos, que ainda não nasceram de novo, não desceram as águas, não vão. E que os adultos também, que não têm um bom entendimento, discernimento, também esperem um pouquinho mais. Mas se eu quiser comer, pastor, a Santa Ceia não é minha, é do Senhor. Mas por que o Senhor está dizendo para não? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E esse corpo representa a paz. Aqui representa perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui representa a cura, e pelas suas pisaduras somos sarados. O cálice representa o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é a nossa Páscoa. Ele é colocado no nosso coração. Por isso, como é que eu tenho que participar, pastor? Que nem diz o apóstolo Paulo. Examine-se. Eu não sou médico. Mesmo que fosse, eu não tenho autorização para examinar vocês. Vocês já oraram pedindo perdão, mas se quiser mais um momento de exame, faça o exame. Mas o apóstolo Paulo diz: aqueles que são aptos a comer, examine-se assim como. Quer dizer, examine e come, não deixa para depois.
Então, vamos ver. Meu Deus. Meu Pai. Se ainda há um resquício que nos condena, que não nos torna, Senhor, pronto, justificado para participar do teu corpo, do teu sangue, eu te peço, Senhor, limpa, lava, remove. Porque eu quero a cura e a paz que vem desse corpo. Eu quero a salvação que vem desse sangue. Em nome de Jesus. Deus, aqui está o teu corpo, representado através deste pão. Que possamos, Senhor, receber e desfrutar o que Ele nos propõe. Transforma agora no teu corpo. Aqui está o suco representado, aquele que foi vertido na cruz do Calvário pelas pessoas. Que assim seja, em nome de Jesus. Você já pode ir participando por causa do nosso horário e tempo, tá? Pega, participa. Pode ser eles primeiro aí, então. Pode ir junto ali, Deus, pode ir participando, já está consagrado. Ah, pastor, mas desesperais uns pelos outros. Outro dia eu explico. Me lembra, na próxima ceia eu explico por que eu disse isso. Amém? Isso, vamos participando. E o louvor vai cantar e você, assim que participa, não fica em silêncio, viu?